interpretação de texto. Eu quero ensinar vocês aqui como trabalhar uma interpretação de textos sem perder tempo de ficar lendo textos, sem perder tempo no momento da sua prova. Você vai ganhar o tempo suficiente para elaborar a sua prova, certinho? Eu vou ensinar um truque para vocês bacana, de como vocês vão se deparar a um texto e como que vocês devem trabalhar isso daí. Legal? Então, vamos lá, sejam bem-vindos e vamos então dar início à nossa aula. Vamos lá então para a tela. Muito bem, pessoal. A interpretação de texto e compreensão de texto são duas coisas completamente diferentes. Há pessoas que acham que é a mesma coisa. Na verdade, nós temos aqui a seguinte questão. Quando a gente fala interpretar texto, nós vamos trazer informações, tá, de fora para dentro do texto. Quando nós vamos trabalhar a compreensão de texto, nós vamos trabalhar com informações que estarão dentro do texto. Então são duas informações bacanas, duas informações importantes. Interpretação fora do texto. A gente julga isso como questões, digamos aí, os níveis mais difíceis. A compreensão de texto, a resposta está dentro do texto. Legal? Muito bem. Baseado nisso, uma vez que eu sei o que é interpretar e uma vez que eu sei o que é compreender, isso vai facilitar a minha vida como um estudante aí para concurso público, para vestibular, para qualquer nível. Então eu preciso saber o que é interpretar, o que é compreender. Quando eu pego uma prova de qualquer banca, de qualquer concurso público, eu sabendo essa diferença, eu já tenho um passo à frente de outros candidatos que não têm esse discernimento de interpretar ou compreender um texto. Certo? Como você fez ou sempre faz as suas provas? Como você sempre fez as suas provas de concursos públicos? Eu queria que você escrevesse aí no comentário. Como que você, as provas anteriores que você já fez, como foi a sua abordagem à prova? Você já saiu lendo o texto e fazendo as questões que pede de 1 a 5, de 1 a 10, assim, corrido? Ou você foi lendo primeiro os enunciados para depois ir ao texto? Eu queria que você comentasse isso aqui nos comentários para a gente interagir um pouco, tá? Então, vamos lá. Mais alguém chegou aí? Por enquanto não? Beleza. Então, vamos lá. Gente, como eu disse a vocês, a compreensão de um texto ela é uma análise e decodificação do que está realmente escrito, seja nas frases, seja nas ideias presentes ou nas informações que estão dentro do texto. Isto é a compreensão, certo? Então eu leio um texto, eu falo o que eu li no texto, isso quer dizer que eu estou compreendendo o texto. Quando na interpretação do texto, eu vou fazer a interpretação do texto, ela está ligada às conclusões a que podemos chegar, ao conectar as ideias do texto com a realidade. E o entendimento subjetivo que o leitor teve sobre o texto. Por que um entendimento subjetivo? Porque eu posso entender de uma certa forma e você vai buscar outras conclusões acerca daquele elemento que está sendo estudado, aquele assunto que está sendo discutido, tá certo? Então aqui nós podemos pensar o seguinte: eu preciso ler o texto no momento em que eu vou fazer a minha prova do meu concurso público? E se eu responder que você não precisa se preocupar com o texto, o que você vai me dizer? Será que o Marcelo está ficando louco? Não, gente. A prova de concurso público, eu não preciso me preocupar com o texto quando eu vou trabalhar uma questão de leitura e compreensão e interpretação de texto.
O que eu preciso, na verdade, é olhar os enunciados, olhar os comandos de questão. É isso que eu coloquei aí em xeque para vocês hoje. É isso que vai fazer com que vocês façam as provas rapidamente. Gaste menos tempo ao fazer as provas de vocês, tá? Então, vejam só aqui como que a gente vai trabalhar isso. Então, é possível compreender um texto sem interpretá-lo? Sim, porém não é possível interpretá-lo sem compreendê-lo, tá certo? Então, o que é compreensão de texto? É a análise do que está sendo escrito no texto, a compreensão das frases, ideias presentes, ou seja, é algo objetivo, ou seja, é algo mais objetivo. Eu li algo que está no texto e falei o que está no texto, eu compreendi. Ao passo que na interpretação de texto é o que podemos concluir sobre o que está escrito no texto. Ou seja, é o modo como interpretamos o conteúdo, é algo mais subjetivo, certo? Ou seja, eu entendo de uma forma, fulano entende de uma outra, desde que não fuja do contexto, estamos aí fazendo a interpretação. E a informação que é dada aí? Como que é trabalhada essa informação? A informação, na compreensão, ela está dentro do texto. Na interpretação, a informação ela está fora do texto, mas a conexão com o texto. Como que é feita essa análise na compreensão? Na análise, nós vamos trabalhar com uma coisa chamada objetividade, com as frases, as palavras que estão escritas no texto. Já na interpretação de texto, nós vamos trabalhar a subjetividade com que a gente encontra sobre o texto. Certo? Tranquilos até aí? Estamos juntos? E para isso, nós precisamos entender algumas expressões que geralmente vão se relacionar com a compreensão de texto. Quando eu estou com uma prova em mão e eu quero saber se aquela questão é de compreensão ou se é de interpretação, eu preciso conhecer algumas palavras que chamamos de comando de questão. Ou seja, se no meu comando de questão estiver algumas dessas expressões, existem mais, tá? Eu coloquei algumas para a gente ter aqui uma base. Por exemplo, segundo o texto, de acordo com o autor, de acordo com o texto, no texto, o texto informa que, o autor sugere que, ou seja, se no comando de questão eu tenho essa expressão segundo o texto, aí eu pergunto para você, onde eu vou encontrar a resposta do segundo texto? Dentro do texto. De acordo com o autor, de acordo com o texto, onde eu vou encontrar essa informação? Dentro do texto. Segundo o autor, segundo o texto, né? De acordo, tá vendo? No texto, aí vem aí a pergunta. Onde eu vou achar a resposta dessa pergunta? No texto. O texto informa que, quem é que está informando? O texto. Onde eu vou encontrar então a resposta? No texto. O autor sugere que, quem é que está sugerindo? O autor. E onde eu vou encontrar a resposta se ele está sugerindo? Ora, se ele é o autor, é o dono do texto, eu vou encontrar dentro do texto. Portanto, estes comandos são comandos de compreensão textual. Então, na hora de fazer a minha prova, eu vou simplesmente grifar esses comandos, escrever ali do lado para eu não me perder. Compreensão textual, ou seja, eu sei que a resposta está no texto. É uma questão mais, digamos, mais tranquila? Sim, é uma questão mais tranquila. Por quê? Porque eu vou encontrar a resposta no texto. Mas eu vou encontrar a resposta no texto com as mesmas palavras que estão lá no texto? Não, nem sempre você vai encontrar com as mesmas palavras, mas a resposta, com certeza, você vai encontrar no texto. Ok? Então, essa é uma definição. A outra definição é a questão do interpretar o texto. O interpretar o texto, nós sabemos, então, a partir de agora, que as respostas elas vão estar fora do texto. Elas vêm de fora para dentro do texto, as informações.
Então eu preciso perceber, eu preciso olhar o comando de questão para eu saber diferenciar primeiramente se aquela questão é de compreensão ou se é de interpretação. Então se eu encontrar lá dizendo assim, diante do que foi exposto, podemos concluir. Se nós podemos concluir, ele está vindo, ou seja, essa informação está vindo do texto, eu vou chegar a uma conclusão. Se eu vou chegar a uma conclusão, eu vou interpretar. Infere-se do texto, perceba este verbo inferir, aqui ó, inferir-se. Infere-se do texto, ou seja, eu vou tirar do texto, eu vou concluir do texto alguma coisa. O texto permite deduzir que, mesma coisa que inferir, concluir, perceba que ele vai tendo uma ramificação no seu sentido. Conclui-se do texto que estou chegando a uma conclusão a partir do texto. O texto possibilita o entendimento dele, está me possibilitando que eu entenda algo. Depreende-se do texto, eu vou depreender, eu vou inferir, eu vou deduzir do texto. Então, isso quer dizer que o comando de questão, né, que está em voga aí, vai fazer com que eu entenda que esta questão que eu estou fazendo, ou que eu vou fazer, é de interpretação de texto. Certinho, pessoal? Até aqui? Estamos juntos até aqui? Tranquilos? Muito bem. Vamos então olhar aqui o chat e dar mais boas-vindas para as pessoas que estão chegando aí. Muito bem. Gislaine, boa noite, seja bem-vinda. Olha aí, o Fábio respondeu, geralmente leio o texto em primeiro lugar, conforme o autor, compreensão de texto. Então, né, o Fábio disse aí que geralmente ele lê o texto em primeiro lugar. É errado eu fazer isso? Não, o que eu vou passar aqui para vocês são estratégias, tá? O Fábio disse assim, e com o comando de questão, a partir do texto, conseguimos compreender. Vai ser sempre compreensão, né? Se for conforme aqueles comandos que eu passei aí para vocês, Fábio, aí vai ser comando de compreensão ou comando de interpretação. Se eu perceber que é um comando de compreensão, vai ficar mais tranquilo para eu fazer aí o exercício, tá certo? Muito bem, então, uns erros erros que muitas pessoas cometem no entendimento de textos, que são isso aqui, ó, que às vezes as pessoas não sabem sobre isso. Extrapolação, redução, contradição, tá? Que a gente vai trabalhar aqui. O que seria esta extrapolação? A extrapolação, ela ocorre quando fazemos associações que estão além dos limites do texto, quando acrescentamos ideias que não estão no texto analisado. Ou seja, a extrapolação, ela vai fazer com que, quando eu leio o enunciado, quando eu leio a alternativa, eu percebo que aquela alternativa já é a alternativa de eliminação. Eu já consigo eliminar isso daí. Então a gente chama isso de extrapolação. Ela extrapola, ela vai além do texto. Então isso é uma possibilidade para eu olhar a alternativa e perceber esta extrapolação e riscar essa alternativa aí da jogada na hora da minha prova. Tá certo? Beleza. A redução. A redução ocorre quando nos restringimos a significação de uma palavra ou a passagem do texto. É o contrário da extrapolação. A redução consiste em privilegiarmos o elemento que é verdadeiro, mas não é suficiente diante do conjunto que é o texto, né? Ou seja, aquela informação, ela pode até ser uma informação verdadeira, mas ela ainda não é aquilo que se privilegia dentro do texto, né? Ela pode até ser verdadeira, mas ela não é o suficiente diante do conjunto do que é o texto. Então isso é uma redução, ela me restringe, ela limita as minhas ideias. E normalmente vem algumas palavras, alguns termos que a gente percebe do tipo somente, só, apenas. Quando nós encontrarmos esses tipos de palavras, a gente precisa ficar meio atento, porque ela vai restringir a nossa ideia em relação ao texto.
Uma grande sacada aí, tá? Outra situação, tá? Que é a contradição, ela ocorre quando, por uma leitura desatenta, pela não percepção de algumas relações, pela incompreensão de um raciocínio, pelo esquecimento de uma ideia dita anteriormente ou pela perda de uma passagem no desenvolvimento do texto, chega-se à conclusão contrária à que o texto propõe, certo? Então, nesse caso, é a questão de alternativa de contradição, certo? Que normalmente ela vai contrapor a ideia que está no texto, enfim. E existe também a alternativa que sempre vai deixar a gente de orelha em pé, que é a alternativa que a gente chama de aproximação, ok? A aproximação é aquela alternativa que você vai ficar intrigado entre uma questão, uma alternativa e outra. E aí, vamos começar então as estratégias. Vamos lá. Peguei a prova, certo? Independentemente da banca. Peguei a prova, li as instruções. Primeiro momento que vem normalmente é a disciplina de língua portuguesa. Você vai encontrar um texto, normalmente grande, tá? Independentemente do gênero textual, da tipologia textual, isso não importa. O interessante é o seguinte, normalmente vem lá, leia o texto para responder as questões de 1 a 10, ou de 1 a 5, ou de 1 e 2, ou as questões de 1 a 8. Estou dando aqui simulações, certo? Aí você vai fazer o quê? Você vai... São estratégias, tá? Não estou dizendo que isso aqui é uma coisa que vai funcionar muito. Eu faço sempre isso com os meus alunos. Muitos alunos conseguem gabaritar a prova de língua portuguesa. Aí eu vou lá para a questão de número 1. Eu vou ler o comando. Se eu perceber que o comando é de compreensão, eu já devo pegar o meu lápis e escrever compreensão, tá? Se eu perceber que é interpretação, eu já pego lá e escrevo interpretação. Aí eu já associo compreensão dentro do texto, interpretação de fora para dentro, além do texto. Ótimo. Se ele não der nenhum norteamento do tipo linha tal ou parágrafo tal, isso quer dizer que essa questão pede para que eu leia o texto inteiro. O que eu faço? Deixo então essa questão de lado. Vou para a próxima questão. Vamos imaginar 5 questões, tá? O texto para 5 questões. Aí eu vou para a questão 2. Eu leio o comando de questão. Compreensão, escrevo lá. Ou interpretação, escrevo, grifo, a palavra-chave, o comando de questão. Essa questão, ela tem aí um norteamento. Ela fala do segundo parágrafo. Aí eu pergunto para você, se a questão 2 me pede para fazer um exercício fazendo referência apenas ao segundo parágrafo, eu preciso ler o texto inteiro para resolver uma questão do segundo parágrafo? Não. O máximo que eu vou fazer a leitura é do segundo parágrafo. Questão 3, mesma coisa, eu vou olhar comando de questão. Pode ter questões que não vêm esse tipo de comando. Aí você consegue perceber pela formulação como ela faz, se é uma interpretação ou se é uma compreensão, tá? Tem isso também. Beleza, percebi se é compreensão, se é interpretação. Esse comando, esse norteamento, ele vai me dar o norteamento da linha 17. Um pronome isso, que está destacado, está fazendo referência a qual termo? Isso aí é uma questão de coesão textual. Isso quer dizer que ele vai remeter a um elemento já mencionado, nós temos uma coesão anafórica, não é isso? Então fica fácil, eu tenho ali um direcionamento. Na questão 4, eu olho lá, de repente só me dá lá um comando de questão, de interpretação ou de compreensão, mas não dá parágrafo nenhum. Isso quer dizer que eu preciso do texto inteiro. A quinta questão, ela pede lá o 8º parágrafo. Então você percebe que eu tive o segundo parágrafo e o 8º parágrafo, e eu tive uma linha 17. Então eu já tive o contato com o texto em 3 momentos.
Então quer dizer que eu já tive um contato com o texto. Quando eu tenho um contato com o texto e leio atentamente o comando de questão, sem saber o que está acontecendo no texto, os próprios enunciados já vão me dizendo o que o texto vai falar, vai comentar. Eu já vou tendo uma noção do que o texto vai falar. Isso é importante. Estou atento aos comandos de questão, aos enunciados. Isso vai fazer com que eu tenha uma analogia do que supostamente o texto vai trazer. Porque na hora que eu precisar de fazer a leitura do texto, ótimo, eu já tenho uma intimidade com o texto. Isso vai fazer então com que a leitura do meu texto flua melhor. E a leitura tem que ser rápida e dinâmica, eu não posso perder tempo. Lembrando que eu tenho 3 minutos por questão. Certo? Aí, outra estratégia é, eu preciso pensar o seguinte, olhei o comando de questão, nesse caso, nesses 5 questões. A minha questão de número 3 me deu o segundo parágrafo. Eu vou fazer a primeira questão e a segunda? Se a primeira questão e a segunda questão não me deram norteamento, precisa do texto inteiro, então eu não vou fazer essas duas. Eu vou fazer a questão 3, que me pede o segundo parágrafo. Depois eu vou fazer a questão 4, que me pede a linha 17. Depois eu vou fazer a questão 5, que me pede o 8º parágrafo. Depois sim que eu vou fazer a questão 1 e 2, que precisa do texto inteiro. E quando eu ler o texto, pronto, eu já resolvi as 5 questões. Outro detalhe importante, se eu não souber, mesmo que me dê o norteamento do texto, se eu não souber, fiquei na dúvida, se eu perceber que eu vou ter que ler a segunda vez, esquece a questão, vai para a questão de baixo. Ganhe tempo, não fique dormindo, ou seja, em cima da questão, ok? Ganhe tempo, tá? Vai para a próxima. Sabe, tem certeza? É letra A, ou é letra B, ou é letra C, ou é letra D, ou é letra E? Ótimo, parabéns, vai lá, coloque a alternativa, não olhe mais para ela, só no momento em que você vai passar para o seu gabarito, certo? Ótimo, beleza. E aí, na hora de fazer então essas questões, aquilo que é extrapolação de cara, eu já percebo que não tem nada a ver com aquilo que está pedindo. Quando for da redução, eu vou perceber nitidamente que é um elemento que é até verdadeiro, mas ele não é o suficiente diante do conjunto do que é o texto. Se for ali de contradição, eu vou perceber que ou eu li de uma forma desatenta, ou ele está realmente contradizendo aquilo que está sendo dito. Ou se for de aproximação, é aquela que realmente eu vou ficar entre uma e outra. Mas, ô Marcelo, todas as bancas são assim? Elas trabalham dessa forma? Exatamente nessa ordem? Não. Existem bancas que elas colocam lá 4 alternativas de extrapolação e uma que é o gabarito, que a gente considera como nível fácil. Há outras que colocam 2 extrapolações, 2 reduções. Isso aí independe de banca. Por isso que é importante conhecer o perfil de bancas. Tudo bem? Até aqui estamos juntos? Escreveram aí no chat aí o que vocês fariam? Sim ou não? Olha lá, vamos dar mais uma olhadinha no chat. Muito bem. Sirlene, boa noite. Cleuma, tudo bem? Conforme a compreensão pode ser entendida por palavras sinônimos no contexto da resposta? Sim. Sim, conforme a compreensão, pode ser entendido por palavras sinônimas também, porque normalmente, o que é o sinônimo? É uma palavra que é semelhante a outra, né? Muito bem. Olha aí, minha esposa está aí me prestigiando, Eliane Ávila. Ô Guilherme Camilo. Opa, é isso aí, seja bem-vindo, tá? De onde você é, Guilherme? Coloca aí cidade, estado, tá? Vamos lá, pessoal. Então, falando sobre tudo isso, vamos fazer uma questão para a gente ter uma ideia de como é isso aí, tá certo? Vamos lá, vamos pegar então, aqui eu peguei uma questão da VUNESP, tá? 2019, Prefeitura de Campinas. Muito bem, então tá aqui, ó.
Leia o texto para responder a questão. Tá lá o tamanho do texto, tal, beleza, esquece, vamos para o comando de questão. Ó, de acordo com o texto. Segundo a explicação, de acordo com o texto é um comando de compreensão, ou seja, a resposta vai estar dentro do texto. Então está lá, de acordo com o texto, um aspecto negativo em relação ao atendimento das pautas feministas é o fato de que, perceberam que ele só me deu o comando de compreensão, então eu já sei que a resposta vai estar dentro do texto. Mas ele não deu norteamento de parágrafo. Se ele não me deu norteamento de parágrafo, isso quer dizer que ele está querendo que eu leia todo o texto. Mas antes de ler o texto, independentemente de seu gênero e tipologia, é importante que rapidamente eu leia as alternativas. Olhem, o gabarito aqui é letra D, que eu já até deixei aqui em negrito, tá? Aqui é uma simulação. Então tá lá. As antigas feministas tratavam de temas obscuros, o que levava ao enfraquecimento dos protestos. Então eu vou ter que analisar para ver se é isso. Então, como eu não li o texto, eu já tenho aí uma ideia de que o texto está falando de movimento feminista, muito provavelmente. Letra B. As relações injustas de gênero mantiveram-se inalteradas ao longo dos tempos, apesar das manifestações. Olha aí, falou de protestos, está falando de manifestações, está falando de feministas, né? O poder feminino decorre do conhecimento, mas os resultados de sua aplicação geram incertezas. Letra C. Letra D. A mudança social está concentrada no topo da pirâmide social, portanto, um escopo mais restrito. Como eu disse, o gabarito é letra D, né? Mas vamos ver certinho. O poder masculino se desfez na esfera pública, mas sua força na esfera particular ainda é preocupante. Então, vamos dar uma lida no texto rapidamente para nós encontrarmos a resposta. Então, simulando a prova, você leu o comando, viu que é compreensão. É óbvio que nós estamos com apenas uma questão, né? O certo é que você olhe as próximas questões referentes ao texto. A força do movimento feminista é uma característica da década atual. As passeatas e manifestações em defesa das mulheres e contra a violência sexual, então a gente percebe que está falando de manifestações em defesa das mulheres, contra a violência sexual, o coro unido do não é não, a dissonância política, ou seja, a discordância política, né? São demonstrações inequívocas disso. Disso o quê? As passeatas, olha como ele remete aqui, ó, as passeatas em defesa, né, em manifestações aqui, ó. Certo? Muito bem. De certa maneira, ecoam movimentos contestadores que surgiram desde 2008. Olhe bem como que é importante a gente conhecer a parte gramatical, para a gente poder buscar a resposta, né? O que surgiram desde 2008? Movimentos contestadores. Essa informação é muito importante. Como os protestos do acampamento, né, do Occupy Wall Street nos Estados Unidos, as grandes manifestações, né, na Índia contra o estupro e as passeatas gigantescas na Argentina em defesa do direito do aborto, certo? Muito bem, então a gente percebe que esse pronome relativo aqui, que retoma o substantivo anterior, ele está restringindo, ele quer dizer que só esse movimento ecoa desde 2008, né? Somente este, porque não tem a vírgula. Se tivesse a vírgula aqui, né, seria explicativa, enfim. Vamos para o segundo parágrafo. No campo intelectual, pesquisadoras, mundo afora, se debruçaram na busca por resposta a questões complexas. Ou seja, né, aí nós temos aqui 2 pontos. Que resultados as antigas feministas conseguiram e quão adequadas elas foram para as necessidades das mulheres? Que mudanças foram trazidas globalmente para alterar relações injustas de gênero? O poder masculino na esfera pública ruiu
e na mesma velocidade na esfera particular ou se transferiu de um polo para o outro? Não são poucos os estudos a apontar que os avanços na igualdade de gênero têm andado de mãos dadas com o crescimento da desigualdade socioeconômica pelo mundo. A britânica Susan Watkins, editora da revista New Left Review, publicou um longo ensaio em que analisa as principais conquistas do feminismo nos últimos 25 anos. Disse, quem é que disse? A Susan, né? Que, sem dúvida, o maior ganho foi o notável avanço de conhecimento com a expansão de coleta de dados, estudos de campo e análise comparativa. Isso é o que ela disse, isso é o que ela acha, isso é um juízo de valor. Né? O que é isso? Isso é o ponto de vista dela. A mudança social concreta, atribuível à agenda feminista global, entretanto, tem sido menor e está em grande parte concentrada no topo da pirâmide social. O mais significativo tem sido o aumento de mulheres jovens no ensino superior, em parte devido à expansão dos sistemas universitários na China, no Oriente Médio e na América Latina. No plano político, a proporção total de mulheres nos parlamentos nacionais aumentou de 12% em 1997 para 24% em 2017, com alguns dos maiores aumentos da América Latina, 53% na Bolívia. A eficiência com que essas gestões femininas representam os interesses das mulheres, uma vez eleitas, é outra questão, analisou. Olha que texto bacana, que texto interessante, de Victor Calgagno, que ele assinou e escreveu para a revista Época. Ou seja, nós estamos diante de um artigo de opinião, que é o gênero do texto artigo de opinião, que pertence à tipologia dissertativa. Tá certo? Então, percebe-se que o texto está falando de um movimento feminista, trazendo aí falando sobre as passeatas, as manifestações, citando aí os países. A britânica Susan mostra o ponto de vista dela, dizendo que, sem dúvida, o maior ganho foi a notável avanço de conhecimento com a expansão da coleta de dados, estudo de campo, análise comparativa. Isso é a tese dela. É um artigo bem interessante, um artigo bem bacana aí. Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Qual é o aspecto negativo em relação ao atendimento das pautas feministas? Ele diz: a mudança social está concentrada no topo da pirâmide, certo? Social, portanto, um escopo, ou seja, um alvo, né, mais restrito, certo? Essa que vai ser aí a resposta da alternativa D, que vai trazer exatamente aí pra gente. Tá certo? Tá aqui, ó. A mudança social. Aqui, ó. A letra D. A mudança social concreta atribuível. Vou até grifar aqui, ó. A mudança social concreta atribuível à agenda feminista global, entretanto, tem sido menor e está grande parte concentrada no topo da pirâmide social. Certo? Isto é o aspecto negativo ao atendimento das pautas femininas, certo? Por quê? Porque é onde fala que tem sido menor, só que está em grande parte aqui. Então esta é a parte negativa. Agora, os outros momentos aqui são partes positivas, né? As antigas feministas travavam de temas obscuros, o que levava ao enfraquecimento dos protestos? Não, aqui só ficaram as indagações, só ficaram as perguntas, certo? Aqui na B, as relações injustas de gênero mantiveram-se inalteradas ao longo dos tempos, apesar das manifestações? Não, né? Porque aqui fala, ó, das relações injustas, aqui, ó, as relações injustas do gênero, ó, sempre com indagações, tá? O poder masculino se desfez, olha aqui na hora que fala da esfera, ó, o poder masculino
o poder masculino da esfera pública ruiu na mesma velocidade que na esfera particular ou se transferiu de um polo para o outro? E a pergunta aqui, ela me traz... Deixa eu subir aqui. Ela me traz aqui, ó. O poder masculino se desfez na esfera pública, mas sua força da esfera particular ainda é preocupante. Não foi isso que o texto disse, né? Ou seja, é uma extrapolação. Por quê? Porque não é isso que o texto está dizendo. Tá certo? Entenderam? Então, se a gente parar e perceber como que a gente trabalha uma interpretação, uma compreensão de texto, e a gente segue uma estratégia dizendo que não há necessidade de se preocupar com o texto, aí vem mais uma pergunta. E no bloco de questões de gramática, eu preciso ler o texto, Marcelo? É claro que não. Se para interpretar e compreender eu não tenho essa preocupação, vou direto ao comando de questão para eu saber... Gramática, gente, a parte gramatical, eu preciso saber a gramática puramente. A gramática pura. É a questão que vai pedir concordância. O que eles vão fazer normalmente? Vão pegar do texto, vão dar um texto deste tamanho, vai pegar lá em um parágrafo, uma linha lá, uma oração, né, um período, vai colocar lá e vai pedir para você assinalar a alternativa em que a concordância, falou isso, atente-se nas duas, verbal e nominal, se está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Aí você tem que estar por dentro da concordância. Ou, mesma coisa, vai trabalhar regência, ou vai trabalhar pontuação, ou vai trabalhar crase, certo? Ou vai trabalhar lá um elemento coesivo, um pronome fazendo referência, um pronome relativo, para ver se ele está retomando qual elemento, se é uma conjunção. Se é uma conjunção, qual conjunção que eu posso trocar sem mudar o sentido da redação? Qual o valor semântico de determinada conjunção? Qual o valor semântico de uma determinada preposição? Qual é a circunstância atribuída por meio de um advérbio que está naquela frase? Qual o sentido daquele advérbio naquele contexto? Então, são percepções que eu, como um estudante de concurso público, um concurseiro ou um vestibulando, eu preciso estar atento. Tá certo? Tudo bem, pessoal? E aí, o que vocês escreveram para mim? Vamos lá no chat agora. Vamos lá. Guilherme... Ó, Pateta. Estava duvidando entre C e D. Estava sumido, hein, Pateta? Guilherme, estava sumido, hein? É o Guilherme Camilo, Araçatuba. Otacília está presente na aula, só não está conseguindo interagir no chat. O que será que aconteceu, Davi? Por que será que ela não está conseguindo interagir no chat? Estranho, né? Muito bem. E aí? Responda para mim agora no chat. O que vocês acharam dessas estratégias, dessas dicas que nós trabalhamos nessa aula de hoje? Ficou claro para vocês? Deu para vocês entenderem legal? Isso aqui é apenas uma aula rápida para vocês melhorarem a questão da interpretação de texto. Tirar esse drama, esse medo de pegar uma prova de concurso público e ficar com aquele medo terrível de pegar o texto. Então, relaxe. Fique tranquilo. Fique tranquila, relaxe. Tá? Não se preocupem com o texto de momento. Leia primeiro os comandos de questão, os enunciados, as alternativas. Veja se tem norteamento. Aí, a partir daí, você vai pegar a primeira questão que está mais fácil para você e vai fazendo as questões. Sabe? Ótimo, marco X, parabéns. Não sabe? Deixa para lá. Ficou na dúvida com aquela de aproximação? Você deixa marcadinho, segue adiante. Aí você vai ter o tempo hábil suficiente para você voltar naquelas questões e você vai conseguir fazer aí sua prova dentro do tempo hábil e, quiçá, gabaritar a sua prova de língua portuguesa. Tá certo? Gente, não vão embora agora. Agora eu preciso falar com vocês o seguinte: domine a matéria número 1 dos concursos públicos.
com o programa de estudos mais completos da língua portuguesa, tá certo? Que é o curso Gramática com Marcelo Marques. Mas para quem é o curso Gramática com Marcelo Marques? Para concurseiros que almejam concurso público, estudantes do Enem, vestibulandos, professores que desejam atualizar sua didática, estudantes em geral que gostariam de aprender mais da nossa língua querida, que é a língua portuguesa. Curso é do 0 ao avançado de gramática, um curso completo. Você aprenderá tudo o que é necessário para entender a gramática. Não importa se você é muito cru na matéria ou já tem algum conhecimento, porque você vai do básico ao avançado. Além disso, as aulas são objetivas e tem em média 30 minutos cada videoaula, ou seja, você só precisa 30 minutos por dia de dedicação aos estudos para aprender. Olha que bacana, né? Que interessante. Você vai encontrar lá na plataforma 11 simulados online. Ao final de cada módulo, você vai resolver um simulado para testar o seu conhecimento. Em média, são 20 questões por módulo que você fica afiado aí para a sua prova, seja qualquer banca do Brasil. O suporte pelo WhatsApp aqui comigo, a mentoria comigo, você não ficará jamais abandonado. Pode perguntar quem é o nosso aluno aí. Durante todo o meu curso você terá meu suporte pessoal via WhatsApp. Não é por estagiário como muitos cursos aí fazem, tá? Você vai encontrar mais de 440 questões em PDFs, videoaulas, simulados online, módulo com questões comentadas da banca CETAP, da banca CESP, da banca VUNESP. As principais bancas do país estão no nosso curso para te deixar preparado para qualquer tipo de prova, gente. Você vai ter também a nova gramática para português em PDF, ok? Você ganhará sem nenhum custo essa minha gramática, quem adquirir o curso. Você aprenderá todas as regras da gramática explicadas de maneira fácil de entender. São mais de 300 páginas de um conteúdo totalmente facilitado e bem mastigado, além de contar com mais de 200 questões comentadas. Entenderam? Mais de 200 questões comentadas. Olha só, e ainda não acabou, hein? Tenho mais 2 presentes para você. Presente número 1. Você vai ganhar o módulo de interpretação de texto. Aprender a interpretar qualquer texto, ainda que você não goste de ler. Eu vou mostrar lá para você uma metodologia, uma estratégia infalível para você não ler textos em concursos públicos, tá? E o meu presente de número 2, você vai ganhar um módulo de redação, para você perder o medo de escrever, gente. Ainda que você tenha um trauma com a escrita, porque você vai aprender um método simples para desenvolver um bom texto. Isso vai ser grátis para você. Um módulo completo de redação para que você possa escrever um bom texto, ainda que você tenha traumas com a escrita, que vai servir para qualquer concurso público, para o Enem e para o vestibular. Juntos vamos desbloquear sua capacidade de escrever um bom texto. Agora, se todos os benefícios do curso fossem vendidos separadamente, o preço do curso seria: curso de gramática do básico ao avançado, seria mais de 440 questões em PDF, videoaulas, simulados, simulado online grátis, suporte direto com o professor, incalculável, questões comentadas da banca Sebrasp, questões comentadas da banca CETAP, questões comentadas da banca VUNESP, bônus de um módulo de interpretação de texto, tudo. Ou seja, tudo isso daria em média R$ 742, hein? Olha só. Entretanto, nós trabalhamos com um preço acessível. Um curso, né, que custa apenas, sabe quanto? Abram bem os ouvidos. Sabe quanto? 12 parcelas de R$ 19,19. Gente, não é nem uma esfirra do Habib's, hein? R$ 19,19. Um pão de queijo, gente, com um cafezinho. Pelo amor de Deus, perder tudo isso por R$ 19,19. São mais de 100 aulas. Logo, se você fizer a conta, você vai apenas pagar
1,97, R$ 1,97 por aula. É um preço ridículo, gente. Ridículo. Só não é aluno Gramática com Marcelo Marques quem não quer. Se eu fosse você, agora eu entraria lá na descrição, tá? Você e clicar lá e já fazer o seu pedido. Já libera o curso na hora para você. Tá? Só que você não precisa pagar nada, não. Você não entendeu errado. Ou seja, você também tem a possibilidade de testar o curso durante 7 dias, totalmente gratuito, tá? E também vai ter aí uma garantia dupla. Como assim uma garantia dupla? Funciona assim. Você se matricula agora no nosso programa de estudos. Você tem acesso liberado a todo o material por 7 dias sem custo nenhum. Se após os 7 dias você decidir continuar conosco, não precisa fazer nada, que a matrícula será automática. Agora, se você achar que não é para você, cancela e a amizade é a mesma. Basta cancelar sua matrícula antes de qualquer cobrança de forma bem fácil na nossa plataforma e vamos continuar amigos. Ou seja, não há risco nenhum. Agora, só que eu decidi ir além. Então, depois de efetuar a matrícula, nós vamos te dar mais 15 dias de garantia. Isso significa que depois de sua matrícula de ser efetivada, você ainda terá mais 15 dias para desistir do curso, caso você achar que não deve ser para você. Então, essa é a garantia dupla. Em primeiro lugar, você tem 7 dias para testar sem compromisso, logo o programa de estudo da língua portuguesa, e após esse período você tem mais 15 dias de garantia incondicional. Tudo isso para você poder testar tranquilamente todo o nosso material, degustar, se deleitar e decidir depois se ele é para você. Por isso, clique agora na descrição do vídeo, faça sua matrícula hoje mesmo, agora, sem compromisso. Entra agora e decida depois se o programa Gramática com Marcelo Marques é realmente para você. Faça sua matrícula agora, no mesmo link da descrição do vídeo agora. Aí e seja feliz. Faça a inscrição agora aí, gente. Faça a inscrição agora, pegue um curso bacana, estude para qualquer concurso público. Oi pessoal, meu nome é Patrícia, eu comecei a estudar para concurso em 2017. Minha maior dificuldade era o português e a gramática. No cursinho eu vi que o conteúdo era muito genérico, era muito completão e não atendia a minha dificuldade. Foi quando eu conheci o professor Marcelo Marques e como eu tinha um concurso para fazer, ele me indicou fazer um planejamento do que eu tinha mais dificuldade antes do concurso. E nessas aulas eu vi a minha evolução em pouco tempo. Então eu resolvi estender esse curso. Hoje o português não é mais minha dificuldade, graças ao professor Marcelo Marques. É um profissional de excelência. Obrigada, Marcelo, pela paciência, pela dedicação e pelo profissionalismo. Hoje eu componho o efetivo do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e pretendo continuar estudando. Boa sorte para todos. Beijo.